Muito bem, a gente está começando nesse momento o Marcou no Esporte desta terça-feira, dia 26 de maio. São 22 horas aqui em Florianópolis. Quero agradecer a você que está conectado nesse momento. Aliás, já tinha gente conectada antes de iniciar o programa e de fora do país. Muito obrigado a você. Mande a sua mensagem aqui pelo WhatsApp do Marcou no Esporte. 48 é o telefone, né? O código, o 98812-8586. Então, portanto, 48-98812-8586. Manda um áudio, manda alguma informação, onde é que você está, faça a pergunta também para mim e para o Luiz Augusto Alano. Hoje nós vamos entrevistar o médico do Figueirense, doutor Fernando, vai falar sobre os exames realizados no estádio Orlando Scarpelli e os treinamentos como estão, toda a questão da pandemia que vive o mundo, né? E não é diferente aqui Florianópolis e Santa Catarina, mas o Figueirense está treinando em Palhoça e vem trabalhando fisicamente nesse momento. E também vamos conversar com o Fabiano Brown do Floripa Runners, que a partir de terça-feira que vem, daqui a uma semana, das 9 às 10 horas da noite, terá um programa, sim, terá um programa sobre esporte, sobre corrida, sempre com um convidado especial, toda terça-feira às 9 horas da noite. Então, a gente vai preenchendo a nossa programação ao vivo aqui do Marcou no Esporte. Na quinta-feira teremos também mais uma novidade. Então, aos poucos, a gente vai preenchendo a nossa programação ao vivo, aqui direto da Rádio Marcou no Esporte. Você pode acessar o nosso site, marconosport.com, e entrar também e verificar todos os colunistas que lá estão, cada dia um assunto diferente e também muitas informações. Vou até Jaguaruna, onde está o Luiz Augusto Alano, narrador da DAZN, que compõe também a equipe aqui do Marcou no Esporte. Tudo bem, Alano? Boa noite. Fala, Fabiano. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, meus amigos do Marcou no Esporte? Esfriou, né, Fabiano? Esfriou, deu uma queda na temperatura, pelo menos aqui no sul de Santa Catarina, acentuada, litoral, aquele vento. Nós estamos aí, prontos para fazer mais um programa ao vivo. Enquanto a bola não rola, a gente vai se cuidando moderadamente. E claro, né, atenta a tudo que está acontecendo no nosso mundo do esporte. Com certeza, né, Alano? Aliás, amanhã, aqui em Florianópolis, às 10 horas da manhã, através de uma videoconferência, vai haver uma reunião entre o setor de saúde da Prefeitura Municipal de Florianópolis e também os médicos do Avaí, doutor Luiz Fernando Funchal, e o doutor Fernando de Lima, que é médico do Figueirense. Estarão ali discutindo, né, Alano, sobre a questão epidemiológica do município, falando sobre as situações, o Avaí que tenta voltar aos treinos aqui, e aí vai ser repassado toda a situação, ponderações de um lado e de outro, para que eles possam conversar nesse momento, né, e chegar a uma conclusão, se o Avaí poderá ou não voltar aos treinamentos físicos, e o Figueirense também poderá usar o estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense que tem o CT em Palhoça, lá está liberado. Mas, claro, não tendo a possibilidade ainda de trazer um trabalho coletivo, de fazer um trabalho com bola, isso não vai poder, né, Alano? Pois os clubes estão, em sua maioria, praticamente todos, né, dos poucos que estão treinando no Brasil, fazendo esse tipo de treinamento. Mas é melhor do que treinar em casa, né? Melhor do que treinar com o personal trainer. Tem respeitada a devida distância que as autoridades da Organização Mundial de Saúde, que as autoridades médicas recomendam, você pode fazer um bom treinamento num gramado apropriado, tendo a parceria da parte clínica do clube, da parte física do clube, tendo um condicionamento melhor para logo ali adiante, a partir do momento que for liberado os treinos com bola, com contato, né, que os atletas, pelo menos fisicamente, estejam aptos. É claro que aquele período de quase 60 dias, praticamente de tudo, boa parte do Brasil continua ainda fechado, né, no que diz respeito a empregos, a situação de circulação de pessoas, mas falando especificamente nos atletas, todos eles a gente se coloca ali como pessoa comum também, sem poder ter ido numa academia, sem até correr na rua, né? Era a hashtag, continua sendo, né? Quem puder, fique em casa. Então, imagina só, o atleta de futebol. Nem todo mundo é um atleta que ganha 3 dígitos por mês,
e pode morar num condomínio confortável, que tem ali a sua academia de musculação, a sua piscina, o seu campo de society, o seu campo de tênis, com espaço de treinamento, né? A grande maioria talvez vivesse aí num apartamento normal, né? Que a população resida numa casa normal com pouco espaço. E um atleta precisa de espaço, né, para treinar, para se condicionar também. Com certeza, o pessoal tem que se cuidar e se puder, fique em casa, né? Todas as restrições aqui. Já temos gente da Irlanda, Alano, dos Estados Unidos, da Califórnia, de Pernambuco, Santa Catarina, de Floripa, do Canadá também, de Petrolândia. Então você que está aí, por favor, mande um WhatsApp para a gente, manda um vídeo, manda um áudio, né? Dizendo o que você está fazendo aí, está trabalhando, como é que está sendo a quarentena de vocês. Tipo assim, meu nome é Fabiano, eu moro na Irlanda, por exemplo, e aí cita como é que você está vendo essa pandemia, como é que está sendo aí para você também, se você é torcedor do Avaí, de Figueirense, se você é aqui de Santa Catarina também, estão conectados nesse momento na rádio web do Marcou no Esporte. Figueirense disponibilizou, através da sua assessoria de imprensa, uma sonora do Eliezer. A gente vai rodar a partir de agora, volante da equipe do Figueirense, ele teve uma lesão, voltou a treinar, né? Vinha jogando, mas ele está falando justamente sobre essa paralisação. Vamos ouvir o que disse o volante Eliezer da equipe do Figueirense. Bom dia a todos. Sim, teve uma pequena lesão, que é algo que a gente não espera, né? Que são coisas do futebol e todo mundo está sujeito a isso. Mas eu me preparei. Rádio Figueira, a rádio da torcida do Furacão. Eliezer, você sofreu uma lesão ainda na pré-temporada que te fez perder os primeiros jogos do ano. Quando houve a interrupção dos jogos, você estava numa boa sequência com boas atuações. Como você encarou essa paralisação e como você está se preparando para o retorno? Bom dia a todos. Sim, teve uma pequena lesão, que é algo que a gente não espera, né? Que são coisas do futebol e todo mundo está sujeito a isso. Mas eu me preparei. Nessa paralisação teve todos os cuidados com o departamento médico. E voltei numa hora que foi excepcional, que o grupo já estava praticamente, já tinha entendido o padrão de jogo do professor. Acho que foi um pouco mais fácil para entrar, até pelo momento que o clube estava vivendo. Realmente, eu estava começando a ter uma sequência e são coisas da vida que a gente não espera. Deus costumo dizer que ele é especialista em criar situações quando ele quer mudar ou nos honrar em alguma área. Então, eu acho que essa paralisação, eu creio que é um sinal que a gente possa ver a vida de uma maneira um pouco mais diferente, um pouco mais com sentimentos. E nessa paralisação, eu contratei um personal e eu estava treinando, me preparando, até porque ninguém sabia a hora que ia voltar. Então, a qualquer momento poderiam avisar e foi isso que aconteceu. Eliezer, mesmo com uma série de restrições que nesse momento são necessárias, você está feliz de voltar a trabalhar com o grupo, voltar ao CFT do Cambirela? Sim, estou muito feliz. É algo que a gente não estava mais aguentando, né? Então, todo mundo quer estar no seu habitat natural, que é o nosso centro de treinamento, que é no nosso estádio. Então, eu estou muito feliz, o grupo está todo feliz e é uma felicidade que não dá para contar, para tentar dizer, até porque é algo que a gente estava acostumado a viver todo dia. Então, voltando aos treinos é algo que deixa todo mundo contente. Aí, Alano, o Eliezer, né? O jogador que chegou, teve lesão, depois apresentou um bom futebol. E o detalhe, né? Que ele disse na entrevista aí para a Rádio Figueira, reproduzida aqui nesse momento no marconosport.com, dizendo o seguinte: contratou um personal para trabalhar e não ficou parado não, né, o Alano? É impressionante, né? Ele foi se cuidando, foi trabalhando, evitando com isso aí qualquer tipo de situação, qualquer tipo de lesão. O jogador tem que estar preparado, né? Isso aqui é verdade. O jogador tem que estar preparado para qualquer tipo de situação, ele enfrentar e poder atuar. Então, o
que aconteceu foi isso, né? O jogador ficou treinando, mesmo em casa, e aí agora fica à disposição do técnico alvinegro para o retorno às atividades nesse campeonato catarinense e Série B do Campeonato Brasileiro. E se tivermos aí o término final também do Campeonato Catarinense. Daqui a pouco a gente tem um bate-papo com o médico do Figueirense, doutor Fernando, vai falar sobre os exames realizados nos jogadores com relação à parte da Covid, né? Eles fizeram esse exame e daqui a pouco estará conosco. O Alano também daqui a pouco conosco novamente, retomando a conexão com o Luiz Augusto Alano para bater um papo conosco, novamente o Alano. E daqui a pouco também o médico do Figueirense, que vai bater um papinho conosco, eu já vou até convidá-lo aqui, o doutor Fernando, que já está, inclusive, conectado, bati um papo com ele hoje, o doutor Fernando, que amanhã vai participar dessa reunião na Prefeitura de Florianópolis, através de videoconferência, para participar do nosso programa que o Marcou no Esporte. Já vou andando aqui para ele, só entrar no link. Você que está conectado nesse momento, já vejo que tem bastante gente, então você pode mandar um WhatsApp aqui para a gente, através do 48 98812 8586. 48 98812 8586. Marcou no esporte.com, esse é o site, você acessa. Se você tiver Android, aí você faz o seguinte, vai lá na Play Store, entra, participa e aí você baixa o aplicativo da página do Marcou no Esporte. Aí você vai navegar pelo aplicativo, tem Facebook, tem Twitter, tem o YouTube, tem o WhatsApp que você pode divulgar a rádio do Marcou no Esporte.com, como também você já pode mandar um recado direto aqui para a gente, um WhatsApp, e fazer qualquer pergunta para as pessoas que estão vendo o programa nesse momento. Então, portanto, são 10 horas e 11 minutos. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui do volante Eliezer, da equipe do Figueirense. Você é sempre bastante ativo nas redes sociais, né, interagindo com torcedores, participando inclusive de algumas ações beneficentes. Como essa relação com os torcedores? E já emendando uma pergunta, né? Você se sentiu bem acolhido aqui no Figueirense? Sim, foi um lugar onde eu me sinto em casa, né? Acho que alguns lugares eu passei, como o Goiás e o Curitiba, todo mundo me tratou bem, mas aqui eu cheguei de uma forma bem especial, não só pelos torcedores, que sempre me trataram super bem, mesmo com poucas partidas, mas a forma que o clube me recebeu, a forma que a diretoria me recebeu, os funcionários do clube, é algo que dá para engrandecer. E eu sempre fui um cara que eu gostei de estar perto das redes sociais, até porque é o único meio que as pessoas, os nossos fãs, os torcedores, os próprios torcedores, não convivem com a gente diariamente. Então acho que nas redes sociais eles têm um gostinho de saber o que a gente está fazendo, saber o que a gente está o que está acontecendo nos jogos, nos treinos. Então a minha relação sempre foi boa. Eu acho que tem muitos torcedores que voltando para a ação que eu resolvi fazer junto com a torcida, em sortear uma camisa. Eu acho que tem muitos torcedores que saem de casa, das suas próprias casas, e vendem suas próprias coisas para estar no estádio nos apoiando. Então o mínimo que eu posso fazer é doar uma camisa, incentivar eles e apoiar para que eles possam, todo mundo estar feliz. Doar uma camisa. Ansioso pela volta dos jogos, né? O que tu mais sente falta nesse momento? Mas sinto falta tá o dia a dia normal com meus companheiros, até que nesse momento, nesse início de trabalho, ainda estamos um pouco separados, com um pouco de menos contatos possíveis, e é algo que a gente está acostumado a estar todo mundo junto. Então, acho que são 3 pontos. Estar no dia a dia com meus amigos, com a comissão. O segundo é estar jogando normal no estádio, em competição, e estar perto do nosso torcedor, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem do clube. Tá aí, Alano, o volante Eliezer, né, que disse na entrevista que tinha contratado o personal trainer para chegar já em condição de, pelo menos fisicamente, estar inteiro, né? Visão profissional do jogador, né? O mínimo que se espera de um jogador profissional é que ele mantenha a sua atividade, né? Por mais problemática que seja, no que diz respeito a tempo, espaço. Imagina só, né? Um atleta acostumado a ter contato, a ter uma atenção, tem que ficar preso a algum cômodo da casa ou um terreno curto
tendo que se condicionar. É claro que, pelo jeito, né, o Eliezer, em um determinado momento da quarentena, antes do retorno da autorização para as atividades físicas, ele foi fazer uma atividade física num parque, numa área externa. Não é a mesma coisa que está sob a supervisão do preparador físico do clube, mas mostra o profissionalismo. Aliás, o Eliezer é bom jogador. Eu lembro dele jogando no Caxias, na época que eu fazia muitos jogos no Rio Grande do Sul, no Premier, no Sport TV. Ele se destacou no Caxias, fazendo uma campanha muito boa. O time chegou na reta final do Campeonato Gaúcho e foi para o Goiás. Também teve uma atuação razoável no Goiás. É um jogador de muita qualidade, que pode dar um toque de experiência para uma Série B do Campeonato Brasileiro para o Figueirense. Legal, daqui a pouco nós teremos o Fábio Freitas, que é o nosso colunista aqui do Marcou no Esporte, viu, Alano? Escreve sobre marketing esportivo, vai participar conosco também, e também o médico do Figueirense, o doutor Fernando Lima. Vou mandar o link, inclusive, para ele agora aqui, o Fernando Lima, que já estava conectado, agora vai. O Fernando vai receber aqui o link e vai participar conosco aqui no Marcou no Esporte. Já vou mandar aqui para ele. Só entrar, ele já participa e bate papo conosco. Tá muito frio por aí, ou em Jaguaruna? Quantos graus está por aí, Alano? Rapaz, deve estar uns 15 graus aqui a temperatura com o vento, né? A sensação térmica diminui um pouco. Dentro de casa, com temperatura bem mais... 13 graus aqui. Estou vendo aqui no termômetro do celular. 13 graus a temperatura. A sensação térmica de 12 graus neste momento aqui no sul de Santa Catarina. Vamos ver, o Fábio Freitas está conectando aqui. Fábio? Deixa eu conectar aqui o Fábio Freitas, colunista do Marcou no Esporte, faz parte do marketing aqui. Vamos ver se ele vai conectar aqui conosco para a gente bater um papo. Aqui também em Floripa caiu a temperatura, rapaz. Hoje eu levantei às 7 horas da manhã, estava um friozinho, fui comprar um pãozinho na padaria aqui perto, tal. Tomei um cafezinho com a dona Karina e já começamos a trabalhar, né? Em home office, mas já ficamos aqui ligados aqui, trabalhando. Alguma projeção para jogos aí da ZON, Alano? Junho, Fabiano. Junho. Há uma expectativa para uma reunião amanhã, aliás, na quinta-feira, que são os campeonatos, alguns dos campeonatos que o DAZN tem direito, que é o campeonato italiano, que é o principal no sentido de quantidade de jogos, né? O DAZN tem o campeonato inglês, mas 2 partidas por rodada, e no campeonato italiano tem todos os jogos. Então, há uma expectativa forte para o campeonato italiano retornar na segunda quinzena do mês de junho, mas tudo isso passa por uma reunião importante que acontece na quinta-feira. A gente sabe que a Itália foi o epicentro da epidemia durante muito tempo, né? Hoje tem menos casos que o Brasil, numa curva bem ascendente, mas é claro que o governo lá, muito responsável, inclusive os clubes, os presidentes, os atletas, muito atentos ao que está acontecendo ao redor do mundo, ninguém está forçando a barra, e quinta-feira acontece uma reunião para a competição retornar em junho. Então, essa é a grande expectativa, de que na segunda quinzena de junho volte o campeonato italiano e o campeonato turco, né, que é um campeonato secundário do mundo europeu, mas é um campeonato bem equilibrado, bem bacana. O campeonato francês, ali do PSG do Neymar, foi encerrado, inclusive o Lyon. Falando, mas a gente vai viver aí nos próximos meses ainda todo o reflexo ainda dessa pandemia, né? Pois é, o que esperar nesse momento, Fábio? O que se pode esperar, e principalmente nessa área de business, né, do futebol, de sócio, tem torcedor aqui querendo cancelar a carteira, como é que fica isso? Então, é um grande desafio para as entidades esportivas, né? Quando acontece uma pandemia, evidentemente ninguém está esperando que isso aconteça, né? E aí você acaba pegando as organizações em geral, independente do esporte, algumas vezes desprevenidas, né? O que ofertar nesse momento, né? E esse tema, Fabiano, da carteirinha do sócio, do torcedor não ter como consumir o produto, evidentemente acaba levando o cancelamento. E a gente vem tratando aí nas colunas do Marcou do Esporte uma série de temas para que a gente possa conectar um pouco mais a tecnologia, né? A gente está vendo nesse período de pandemia, muitos dos clubes, inclusive clubes europeus, muito conectados com essa questão de geração de novos conteúdos, né? Então, as TVs dos clubes de futebol hoje, elas passam a ser um grande fornecedor de conteúdo, de assinatura, de você principalmente ter a possibilidade, durante essa pandemia,
de você manter essa chama acesa, né? Eu acho que esse é um caminho que ele vai ser inevitável para o futuro, né? Fábio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Alano, tudo bem? Prazer. A questão da TV de clube, estava aqui pensando que, por exemplo, o Flamengo e o Corinthians, que são as maiores torcidas, têm os maiores engajamentos em termos de torcedores do Brasil, eles deixam, na minha visão, quero ver que você concorda, você que é um especialista no assunto, essa gestão empresarial, né? Também na questão de marketing, eu vejo a TV do Santos, a Santos TV, já há um bom tempo, ser vanguarda. E nessa questão da pandemia, nesse momento de pandemia, a geração de conteúdo que a Santos TV promove e distribui para os seus torcedores, para os assinantes, quem é santista ou quem não é santista, eu vejo muito à frente dos outros clubes. Não sei se você acompanha, né, a geração de conteúdo da Santos TV, que é um exemplo, inclusive, para os nossos clubes catarinenses. Acompanho sim, Alano. Inclusive, você colocou super bem. A Santos TV ela foi a pioneira aqui no Brasil. Inclusive, uma das pessoas que estava à frente do Santos TV, lá no início dela, um dos profissionais, um dos executivos que estavam à frente disso, o Arnaldo, eu lancei um livro sobre estratégias de maximização de receitas no ambiente digital e a gente falou muito sobre TV nesse meu livro, né? O Arnaldo foi uma das pessoas que colaborou com esse conteúdo como um todo. E eu também já tive a oportunidade de visitar o estúdio da Santos TV, e eles têm uma estrutura fantástica, e eles estão realmente, assim, além dessa questão de distribuição, eles produzem constantemente conteúdos extremamente criativos, conteúdos que realmente que faz com que o torcedor se enganje. E aí eu sempre tenho um exemplo que eu trago nessa parte do conteúdo, porque hoje a gente está vendo com essa parada do futebol, né, até as grandes, no caso a própria Rede Globo, por exemplo, né, a gente verifica aí nas tardes de domingo, ela vem passando uma série de partidas que já aconteceram, né, no outrora aí, há muito tempo atrás, e os clubes de futebol hoje, por não serem detentores desses direitos, eles não conseguem transmitir esses jogos do passado sem ter a autorização. E aí é que entra o conteúdo da Santos TV, ou de quem quer produzir isso, né? Você tem uma série de curiosidades do teu clube, ambientes de vestiário, ações de marketing, muitos conteúdos podem ser produzidos, até, por exemplo, com ídolos do passado. Então, tu tem, de fato, um portfólio de conteúdo que tu precisa ser desenvolvido. E aí eu quero até fazer um gancho, Alano, que além de distribuir, hoje, grande parte da distribuição desses conteúdos, eles são nas redes sociais, né? No YouTube ou no Facebook, ou um link para o Twitter. E aí hoje, com esse conceito do OTT, né? Do streaming, que no inglês se chama over the top, já começa a exigir que os clubes tenham a sua plataforma própria de conteúdo, que você saiba quem é o assinante, o que ele está consumindo e principalmente ter uma fonte de receita para você gerar também uma assinatura nova, né? Eu vou até citar um exemplo, Fabiano, do Campeonato Paranaense, que o DAZN tem os direitos, e interrompido como todos os outros, né, esportes mundiais, a TV do Atlético Paranaense, especialmente a TV do Curitiba também, mas o Curitiba não tinha organizado ainda uma equipe, e a questão tecnológica, mas a TV do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense em si, que sempre foi uma parada dura em todas as questões relacionadas a direitos de transmissão, já há muito tempo, uma pedra no sapato da TV Globo, né? E com os direitos do Campeonato Paranaense adquiridos pelo DAZN, eles, para assinar o contrato, eles fizeram a exigência de que a TV do clube pudesse também transmitir os jogos do Atlético Paranaense. Foi feita essa parceria e eles estão, todos os jogos do Atlético, assim que o DAZN transmite, eles também têm o direito de transmissão nas redes sociais do clube. Então o Atlético já também tem essa característica de vanguarda, de passar à frente. Eles estão ainda com um plano de sócios que não está muito bem definidos, mas a transmissão seria especialmente para os sócios, não aberta para o público em geral, até por questão a respeito de contrato com o streaming que comprou, que adquiriu os direitos, que foi o DAZN. Então é um exemplo de um gancho que o Fábio citou, ou seja, o Atlético já também adquirindo seus direitos para a transmissão dos seus jogos no Campeonato Estadual, ao menos no Campeonato Estadual. É isso aí. Inclusive,
eu tive agora recentemente, Alano, no mês de fevereiro, eu tive em Portugal e eu visitei as dependências do Benfica. E o Benfica, por exemplo, ele tem o Benfica Play, que também eles têm uma TV, e você encontra, inclusive, nas lojas do Benfica, o voucher, né? Aquilo quando a gente chega no supermercado hoje, a gente consegue comprar aquele voucher de presente, né? O famoso gift card, né? Então, tu pode comprar do Netflix, da loja do PlayStation, e você consegue comprar o gift card do próprio projeto do Benfica, né? Para o torcedor poder consumir isso. Então, assim, eu acho que esse é o futuro. O Atlético Paranaense é um dos clubes que recentemente, até em todos os balanços financeiros que foram apresentados, ele não tem a mesma torcida, a quantidade de torcida que outros clubes, né, principalmente do eixo Rio-São Paulo, mas a gestão dele e a maneira como ele se organiza internamente, ele dá um banho em muitos outros clubes, né? E aí, tudo isso que a gente está colocando aqui, ele é... Todos são 10h28, Alano. Só um detalhezinho, meu jovem. Passa rápido. Olha aqui, não, 10h28, eu te falei, Alano, quando eu te convidei, eu falei, Alano, passa rápido, é tranquilo. Mas o mais legal aqui da nossa rádio ao vivo é esse painel de controle aqui que eu vou puxar aqui. Agora eu já desliguei, vou voltar, peguei, e o Fábio, que tem todo esse gerenciamento aí, aliás, as colunas dele são fantásticas, né? Ele está me dando aqui os ouvintes que estão online nesse momento. Então eu quero agradecer as pessoas que estão na Irlanda, Estados Unidos, Califórnia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Canadá, Petrolândia, Palhoça, Florianópolis. Então o pessoal que está conectado, recebo um mapa aqui aberto, Mundi, e eu vou vendo todo mundo onde está conectado. O que é a tecnologia, Alano? Que momento, hein? Que legal, né? Novos tempos. O longe está cada vez mais perto. O longe está cada vez mais perto. Você começa a ver as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão conectadas, quem está interagindo conosco. Você pode mandar um áudio, mandar por escrito, um WhatsApp, pelo 48. Ainda não gravei o número desse telefone, rapaz. 489-8812-8586. 98812-8586. Esse é o WhatsApp do Marcou no Esporte. De segunda a sexta, das 10 às 11 da noite, a gente estará aqui ao vivo. Fala, Lano, eu vou botar daqui a pouco o Fabiano Brown, que é do Floripa Runners, vai ter um programa toda terça-feira, das 9 às 10 da noite, aqui na Rádio Marcou no Esporte, ao vivo, sempre trazendo uma atração. Daqui a pouco estará conosco também. Pode tocar pau aí, Lano. Não, acho que foi uma questão que o Fábio já deve ter tratado com vocês nos seus bate-papos, nas colunas, do Marcou no Esporte, mas dentro do conhecimento dele, desse assunto que a gente tratou, do Atlético, da Santos TV, enfim, o desafio dos clubes catarinenses, que têm torcidas regionalizadas. A gente sabe que o estado de Santa Catarina é diferente em relação a outros estados. Eu sempre falei para os meus colegas de todo o Brasil que Santa Catarina é diferente, né? Que não tem um clube dominante, não tem uma ou duas torcidas dominantes. Cada região tem a sua capital, tem a sua torcida, fora a torcida de outras equipes, de Flamengo, de Grêmio, de Inter, de Vasco. Todo mundo tem o seu espaço em Santa Catarina. Então, o desafio do homem do marketing, do gestor do marketing, dos clubes, dos assessores, de quem controla as TVs dos clubes, de associados, é ainda maior, né? Porque você não tem uma gama de torcedores muito grandes, mas os não são tão grandes, mas são bem fanáticos, e para tentar esse engajamento diante de toda essa concorrência que a gente tem em Santa Catarina, né, Fábio? É verdade. Você tocou num ponto, alguns anos atrás, Alano, inclusive saiu um estudo feito pela Pluri Consultoria, se eu não me engano, deve ter mais ou menos uns 7 anos. E esse estudo ele ainda representa muitas verdades aqui para o estado de Santa Catarina. Como tu bem colocou, a gente tem essas regiões, por exemplo, você tem em Chapecó, na região oeste, você tem o time de Chapecó, mas ao mesmo tempo muitas pessoas que estão na região oeste torcem para o time do Rio Grande do Sul, né? E você tem outras cidades, por exemplo, você tem Criciúma, você tem Joinville com times únicos e Florianópolis com 2 times aqui na capital. E nesse estudo ele dizia, inclusive, o seguinte, que Santa Catarina ele tem um aspecto que são cidades onde você tem 2 clubes. A pessoa torce por 2 times.
E aí a gente vem, e por que isso acontece, né? A gente está aqui agora falando numa rádio web, com a transmissão na internet, mas lá na década de 80, anos 90, o rádio, e principalmente pelo crescimento desses clubes do eixo Rio-São Paulo, a rádio foi a grande formadora de torcedores, né? Essa paixão passou de pai para filho. E aí você tem um grande desafio hoje, de fato, dentro da cidade, dessas cidades, que você tem um torcedor muito pulverizado, mas como tu bem colocou, ele também é apaixonado, e aí que entra um ponto que eu acho que é de grande relevância. A gente, quando trata o torcedor, a gente tem que entender que esse torcedor, por muitas vezes, os clubes eles evitam criar esse aspecto da compra, do cliente. Mas o torcedor, ele é um cliente teu. E ele, sendo um cliente do clube de futebol, ele tem um bolso finito, né? Cada torcedor ele tem um potencial de consumo. Tem uns que tem mais, outros tem menos. E aí eu acho que você tem uma gama de produtos que você precisa tocar nele. Então, seja o sócio-torcedor, seja a questão de produtos licenciados. Então, eu acho que os clubes eles têm que começar a ter produtos para vários tipos de bolso, e principalmente produtos, quando eu falo desses produtos, não só de uma compra avulsa, mas em algo que te permita com que você tenha a assinatura, né? Alano, eu acho que o sócio-torcedor, a chegada do sócio-torcedor no Brasil, que veio alguns anos atrás com esse movimento da Ambev, do movimento para o futebol melhor, que marcou isso para grande parte dos clubes. Os exemplos dos clubes do Rio Grande do Sul, o próprio Internacional, o Grêmio, já tinham programas muito sólidos. Aqui em Santa Catarina, Figueirense e Avaí também tinham, mas faltava muito esse aspecto, principalmente nos outros clubes, tirando os do Rio Grande do Sul, de você ter algum tipo também de benefício, né? Então, acho que os clubes agora eles estão se preocupando mais com isso, mas você tem que ter um produto que faça parte da receita mensal daquela família. Então, você tem que criar, eu acredito muito nisso, sabe, Alano, de criar uma recorrência. Você tem que ter alguma forma para que o clube de futebol, que movimenta, né, milhões de pessoas em muitos lugares, outros milhares, o que eu posso oferecer para que o torcedor tenha alguma assinatura recorrente comigo, né? R$9,90, R$15,90, R$29,90. Tu tem que ter algum produto para que o torcedor ele faça um investimento no clube de futebol, na paixão dele, e evidentemente receba algo em troca, seja um desconto, seja uma notícia, seja algum tipo de experiência. Eu acredito muito que esse é o viés, de você ter algum tipo de recorrência, para você não ficar aguardando só o momento que o torcedor, que o teu clube foi para a final ou que você ganhou um campeonato. É isso aí, Alano? Show de bola. O homem é bom, hein? O Fábio Freitas dá um banho. Não, o Fábio é o seguinte, né? O Fábio trabalhou no marketing do Figueirense, o Fábio escreveu o livro, então o Fábio tem um baita no conhecimento. As colunas do Fábio aqui no Marcou no Esporte são espetaculares, né? Então tem uma audiência muito interessante. Uma consultoria para dar um engajamento nas nossas redes também, né? Vai nos ajudar com certeza, né? A gente tá devagarinho, vai crescendo aqui o Marcou no Esporte. Estava tentando inclusive colocar o Fabiano Brau, o doutor Fernando, que é o médico do Figueirense, daqui a pouco estará conosco também, mas ele está ali nesse momento tentando conectar, tem que conectar via computador. Você está via computador, ou Fábio? Estou via computador. E aí pode falar. Não, eu tentei e eu escolhi o navegador, eu escolhi o Chrome, porque aquele navegador que ele é o mais genérico possível, né? Ele se conecta com qualquer coisa. Então eu fui nele de primeiro e funcionou. Mas o teu é Mac, não? O meu é Mac. Teu é Mac entrou pelo Chrome? Entrei pelo Chrome. Perfeito. Então, vou passar esse Fabiano Brau aqui, ó. Entra pelo Chrome. Eu estou no notebook, também pelo Chrome. Tá bombando. O Chrome não tem erro, né, Alano? Não tem. E ele é bem mais novo do que o Explorer. Antigamente a gente só usava o Explorer, né? Olha, eu já tenho uma certa idade aí. Eu cheguei a pegar, não sei se você lembra do Netscape. Lembra disso? Lembro. Lembro. Impressionante, né? Como é que as coisas evoluem e elas vão desaparecendo, né?
É verdade. Impressionante. Não lembrava mais disso. Não, como é que é? Tinha o tempo do Mirk, né? Quando lançou o Mirk era uma loucura, né? Ficava aquela barulhada assim, e entra, sai, entra um, entra outro. Era uma loucura, rapaz. Meu Deus do céu. Pegamos cada situação em tecnologia, né? Hoje eu estava fazendo um teste aqui, mais 7:30 da noite, e esse sistema de telefone aqui que a gente faz, eu tenho uma mesa de som, entra pelo computador, sai, eu tenho a possibilidade de mandar links aqui para as pessoas participarem. Por exemplo, o Fábio reside aonde, Fábio? Eu resido aqui no Estreito. No Estreito, eu estou no centro, o Alan está em Jaguaruna, ontem o Eutrópio estava na Praia Brava, né? Então a gente vai colocando gente de qualquer parte do mundo, não tem problema nenhum, tendo uma internet tranquila, estável, ele vai. E até porque a banda que é utilizada pela rádio web, ela é lá embaixo, é 64, como é que se chama? MKS, é muito tranquilo. Megabits. É muito tranquilo, é muito baixo. Ó, o doutor Fernando, é muito leve. O doutor Fernando de Lima, médico do Figueirense, agora está conectado, vamos ver se a gente consegue ouvi-lo e ele ouvir a gente também. Doutor Fernando, boa noite. Vamos ver o som dele aqui, se ele me ouve. Pelo menos ele já está conectado aqui, o doutor Fernando de Lima, que é o médico do Figueirense, daqui a pouco vai bater um papo conosco aí sobre a questão dos exames do Covid que os atletas do Figueirense realizaram no CT do Cambirela. Doutor, tudo bem? Está me ouvindo? Doutor? Acho que ele está. Fábio, está me ouvindo, Fábio? Fabiano, estou te ouvindo perfeitamente. O Alan está me ouvindo? Sim. Então, tem 2 me ouvindo. Deixa eu ver o homem aqui. Tem que botar às vezes o computador pode não ter o microfone, né? Pode não ter o microfone, está acontecendo isso. Vamos ver aqui. Eu vou daqui a pouco passar para o Fabiano Brau. O Fabiano Brau mandou um áudio aqui de 2 minutos. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ele está conectado, mas eu acho que ele não está me ouvindo, doutor Fernando. Está conectado aqui, mas não está me ouvindo. Fabiano, vai lá, deixa eu dar uma dica. Deixa eu dar uma dica, caso o Fernando esteja ouvindo. No canto direito tem 2 balãozinhos de chat. E aí, se ele escrever a mensagem ali, confirmando que está te ouvindo, a gente vai saber que ele está no ar. Fabiano Brown daqui a pouco entra conosco. Também mandei o link aqui. Mesmo com o Mac deu para entrar, então não tem erro. Dá para entrar, dá para participar e dá para entrar. Pessoal, você que está navegando nesse momento aqui nas redes sociais, se aproveita e dá uma olhadinha ali no site do Marcou no Esporte, marconosport.com. Então hoje aqui nós temos a coluna, inclusive você vai abrir, lá em cima você vai ter a rádio ao vivo, que o pessoal está conectando nesse momento. Tem aqui os colunistas, eu sou um deles, o Vinícius Eutrópio, Andressa Garretti, Camila Pazinga, cirurgiã dentista, o Fábio Freitas, que é marketing esportivo, Fabiano Brau, que é profissional de educação física, e o Dr. Luiz Fernando Funchal. Então, cada dia um escreve sobre um determinado assunto, a gente bota notícias também, e a Andressa Garretti, que é fisioterapeuta. Então, nós temos aqui a última coluna do Dr. Funchal, falando o seguinte: o que é dor muscular tardia? Temos a evolução do método de treinamento do futebol brasileiro, um vídeo muito legal do Vinícius Eutrópio. Fabiano Brau está falando sobre musculação para corredores. Então, temas interessantes e temas atuais. Vamos ver o Fabiano aqui, se vai conseguir entrar conosco. Opa, eu acho que deu. Fabiano, está me ouvindo, Fabiano? Estou ouvindo. Boa noite, Fabiano. O Fabiano Brau, ao lado de Fábio Freitas, e também o Luiz Augusto Alano está conectado nesse momento. Fabiano, você vai ter novidades aí na próxima terça-feira aqui no Marcou no Esporte, é isso? Está vendo como é importante fazer com antecedência, a gente verificar que a tecnologia nos pega peças, meu jovem? É isso mesmo, meu amigo. Primeiramente, boa noite Fabiano, boa noite Alano, boa noite Fábio Freitas. É um enorme prazer fazer parte aí desse grupo de profissionais aí, amantes do esporte. E realmente, Fabiano, semana que vem estarei estreando com um programa com muito bate-papo, entrevistas, curiosidades sobre esse mundo maravilhoso aí da corrida e do exercício físico. Tenho certeza que vocês vão gostar.
seus ouvintes vão gostar e será um marco aí, com certeza, no portal aí, Marcou no Esporte, com essa rádio web que já está sendo um sucesso aí. Porque os próprios alunos do Floripa Runners já são seus ouvintes, já são eram seus telespectadores do programa e agora estarão juntos conosco em mais essa empreitada aí, falando bastante sobre corrida, as curiosidades aí da nossa modalidade esportiva. Ô Fabiano, nós temos que fazer um grupo aqui do Marcou no Esporte pra galera botar essa turma pra correr, hein? Ah, com certeza, isso aí já, inclusive o senhor, né, meu amigo? Estou te esperando toda manhã na Beira-Mar Norte, espero que em breve você possa retornar aos treinos, né? Agora, se Deus quiser, com o fim dessa pandemia, creio que aqui em Santa Catarina nós estamos aí numa situação bem favorável, né? Temos aí a capital aí com 20 dias aí sem nenhum óbito. Tenho a esperança que nos próximos dias isso aí se resolva e a gente possa retomar de uma vez as nossas atividades físicas aí de forma tranquila aqui na capital e no estado de Santa Catarina. Ô Alano, tu gosta de dar uma corridinha, né, Alano? Rapaz, o meu tendão, desde aquela lesão que você estava presente lá em 2008, lembra? Aquela que eu te levei aquela entrada criminosa. Então, eu já fui muito mais atleta no sentido de correr, mas hoje eu faço muito mais academia, treinos funcionais, fiz Muay Thai durante 2 anos, mas sempre quando eu corro, principalmente jogando futebol ou algo do gênero, me dói muito os 2 tendões. A minha corrida tem que ser uma corrida reta, sem interrupções, mas algo mais radical começa a doer tudo. Agora, Fabiano Brown, nessa pandemia, teve algum aluno, teve algum colega que corre, que está nessa correria também, que conseguiu manter o peso? Então, Alano, isso é uma pergunta que eu já escutei nos últimos dias várias vezes. Foi incrível, mas a gente teve uma parada muito forte ali do dia 15 de março a 15 de abril, né? Aquele isolamento social aqui em Florianópolis, creio que foi fundamental para a gente estar nessas condições atuais, né? E realmente, a parada foi, no total, deu 2 meses, 60 dias. E todos que retornaram, é incrível, ganharam peso, perderam muito condicionamento físico, e a gente sempre procura reforçar, principalmente para as pessoas que estão agora retomando as atividades físicas, não só de corrida, mas nas academias, nos clubes, para a gente ter um pouco de cautela nessa retomada. Porque às vezes, Alano, o fator psicológico, a gente tem na cabeça aquela sensação de como a gente estava 2 meses atrás. Memória muscular. Mas a gente acabou perdendo o condicionamento, né? Então as pessoas às vezes querem voltar como estavam, mas não é bem assim. Essa retomada tem que ser com bastante cautela, com dosagem nas cargas de treino. A gente precisa saber prescrever da forma correta os treinos, porque senão o cara às vezes está muito empolgado, ele acha que está ainda naquela condição anterior e não está, e daí acaba se machucando. Por isso a gente está dosando as cargas, carga leve, moderada nos treinos, para que a gente possa fazer essa transição da melhor forma possível e que a pessoa agora volte a se condicionar para daí sim, daqui 1, 2, 3 meses, ela possa retomar ao seu condicionamento ideal e voltar a participar das provas de corrida, porque as provas de corridas é algo que motiva muito, Alano, os atletas do mundo da corrida a treinarem. Uma prova realmente traz muita motivação aí para os atletas. Rapaz, eu que comecei a treinar, acho que o problema da pandemia começou na segunda-feira, que fechou, terça-feira fechou tudo, né? Na segunda eu me lembro que meus filhos foram à aula, estavam com medo, tudo, e na terça-feira já não teve mais aula. Na segunda-feira eu entrei no Pilates e na sexta-feira anterior eu comecei a correr. Isso mesmo. E a gente fez aquele programa lá no Catarinense, né? Sim, com a Andresa. E aí tu falou, ó, amanhã eu tô retornando. Pô, rapaz, fiz um Pilates com condicionamento físico, suei, cheguei em casa, o cara toma aquela água, vai trabalhar tranquilo, 7 horas da manhã, beleza, tal. No outro dia fechou tudo, não tinha mais, eu não podia usar nem academia. A gente ficava andando dentro de casa, né? Apartamento, vai fazer o quê? E a gente tem que se cuidar, né? E até hoje, assim, só para levar
um filho ali embaixo na quadra, agora liberaram a quadra, 1 hora, né, por família. Então eu desço, jogo bola com meu filho, com a minha filha, mas tem que subir. Por enquanto eu tô ainda na quarentena, me cuidando, né, com relação a essa questão do Covid. Teve algum caso de algum aluno que apresentou algum sintoma, Fabiano? Você tem quantos alunos hoje? A princípio a gente está com cerca de 140 pessoas vinculadas à assessoria e graças a Deus ninguém foi infectado, todo mundo treinando normalmente agora, retomando as atividades, é claro, tomando todas as precauções, né? Treinando em locais sem aglomeração, respeitando o distanciamento de 2 metros, usando máscara, não tocando em nenhum tipo de superfície. Então, esses protocolos de segurança estão sendo fundamentais para a pessoa conseguir realizar sua atividade física, né? Não ficar parado e também procurar estar de volta aos lugares que ela já estava acostumado a realizar a prática. Então, graças a Deus, todo mundo muito bem de saúde. E aí, Fábio, tem que ter cuidado, não? Tá conseguindo fazer alguma coisa ou só com a geladinha? Olha, eu tô ouvindo vocês falando aqui, eu tô me sentindo igual o Fabiano. Tava me preparando para fazer as coisas e aí aconteceu e eu não fiz nada. Mas eu gosto muito de natação, cara. É um esporte que eu me identifico bem. Eu tava me preparando realmente para esse ano voltar a nadar. E por enquanto aqui o que eu estou fazendo em casa é trabalhar e a gente acaba que nesse período de pandemia a gente fica muito tempo sentado, né? Em casa, recebe muita demanda de trabalho, vai até tarde, mas eu estou parado aqui. Minha movimentação é de um quarto para o outro, ou para levar as crianças na casa da minha sogra, então estou nessa movimentação, mas eu preciso fazer alguma coisa. Quem sabe o Fabiano me anima aí. Opa! O Fabiano vai fazer uma equipe aqui pra gente. Eu quero agradecer a audiência aqui do pessoal da Irlanda, Estados Unidos, Califórnia, Pernambuco, Canadá, Petrolândia, Palhoça, Florianópolis, galera aqui de Santa Catarina, pessoal conectado nesse momento aqui no nosso Mapa Mundi, pessoal acompanhando nesse momento o debate marcou segunda a sexta-feira, das 10 às 11, sempre com convidados especiais. E a gente tentou ainda há pouco um papo aí com o médico do Figueirense, mas vamos ver se ele está conectado. Não, acabou não conectando aí não, então tá meio complicado para a gente colocar o doutor Fernando, médico do Figueirense, que fez os testes de Covid e o Figueirense deu zerado, hein, Alano? Zerado, não tem problema nenhum. Poxa, que interessante. Teriam várias perguntas e curiosidades a respeito do método que o Figueirense utilizou, não só com atletas, com familiares, se tem as pessoas que circundam os atletas, o clube, o staff. São questões bem interessantes neste momento, né? Para a sociedade, mas especialmente agora o Figueirense, que é claro está atento e ansioso, assim como todo mundo no futebol, dos clubes, os dirigentes, que querem que a roda continue girando, mas a gente tem que ter muita calma nisso para que as competições voltem. Mas num determinado momento, nesse primeiro momento, tem que ter atenção aos atletas com relação ao Covid, já que os clubes, a gente falou isso ontem, né, tem essa facilidade de aquisição, facilidade / recursos para aquisição desses testes, dos testes rápidos, eles têm que ser feitos de 15 em 15 dias no mínimo, né? Com certeza, tem que fazer de 15 em 15 dias, e o teste hoje, o PCR, é muito importante, né, porque é aquele do sangue, e verifica se o cara já teve Covid, se não teve, se está positivo, se já está negativado. Como teve o caso do Betão do Avaí, né, que teve o contato e teve o Covid. O Betão concedeu uma entrevista, inclusive, na Rádio CBN Diário, e ele falou que ficou positivado, depois ficou negativo, mas já teve, né? E foi logo na época, dia 12 de março, por ele receber uma pessoa de São Paulo, e ali pelo dia 15, 16, ele já começou a se sentir mal, depois de um jogo do Avaí em Concórdia, acho que foi no sábado ou domingo. E aí o Betão já começou a se sentir mal, tal, gripe, aquela coisa toda, mas não teve problema nenhum. Depois o Avaí começou a treinar de forma online e ele conseguiu treinar normalmente, né? O cara que treina, o Fabiano, a questão do Covid, ela vem com uma gripe, realmente o cara sente muito cansaço. Alguém chegou a conversar contigo sobre isso? Algum atleta teu?
Sim, Fabiano. Não os atletas, mas eu tenho uma amiga, né, profissional de educação física também, que ela ficou hospitalizada por 40 dias aqui em Florianópolis. E o interessante da situação dela é que ela percebeu alguma alteração na sua respiração na sexta-feira, final de tarde. E começou a sentir um pouco de febre, mas achou que não era nada, né? Creio que no sábado à tarde, não tinha dado nem 24 horas, ela estava com uma dificuldade de respiração enorme, Fabiano. Então, foi isso que ela foi levada urgente para o hospital e ela acabou ficando 10 dias na UTI e, graças a Deus, conseguiu se salvar, sobreviveu a esse terrível vírus e o que ela comentou foi algo incrível, foi uma sensação assim como várias outras já tinham relatado, né? Foi como você estivesse se afogando fora d'água. Ela não estava mais conseguindo respirar ali no sábado, final de tarde. Começou em menos de 24 horas, ela estava bem, ela piorou e quase faleceu. Ainda bem que no final deu tudo certo, mas ela disse que foi uma sensação aterrorizante. Ficou hospitalizada, né? E aí é o negócio. Sentiu falta de ar, vai para um centro de saúde, vai para um hospital, vai para uma UPA, né? Unidade de pronto atendimento no seu município e vai verificar isso. Né? Agora é muito comum gripe, resfriado, congestão nasal, isso acontece muito. Agora, sentiu gripe, sentiu, no caso, falta de ar, aí é muito complicado e a pessoa realmente tem que buscar ajuda médica para ficar nesse tranquila. momento de frio, de temperaturas mais baixas aqui na nossa região, no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, sentiu qualquer tipo de desconforto próximo de gripe, resfriado, você tem que se resguardar em casa. Não dá para pagar para ver. Viu, Fabiano? Até em relação ao que o Fábio estava comentando, e próprio você, né, que estava querendo iniciar atividade física, daí teve que retardar o início por causa da pandemia. A gente sempre tem uma desculpa, aqui, né? O que está acontecendo aqui é algo bem estranho, que as pessoas têm me perguntado sobre qual foi o efeito para a economia do nosso segmento, né? Não só das assessorias esportivas, mas para as academias também, que foi um segmento muito afetado nesses últimos meses. Mas a gente está com uma previsão bem otimista para os próximos dias, para os próximos meses. Houve uma procura muito grande pelas atividades ao ar livre. E isso é uma tendência normal, por quê? Porque as pessoas começaram a perceber a necessidade de se exercitar. Todo o tempo que as pessoas ficaram paradas, cerca de quase 2 meses, até mesmo aquelas pessoas que são sedentárias, elas sentiram essa necessidade. Que foi o momento de elas terem uma parada maior do que ela já estava acostumada, né? Obrigatória. Ela não pôde nem sair de casa. Então ela está sentindo essa necessidade de se exercitar. E aquelas pessoas que já eram ativas estão sentindo ainda mais, porque daí é aquela coisa da necessidade, né? Você já estava acostumado com a prática de atividade física, geralmente com uma frequência, né? Assim, quem pratica exercício físico pratica de 3 a 4 ou até 5 vezes por semana. Então, tirar isso do seu dia a dia causa uma sensação bem estranha. Eu mesmo fiquei muito agoniado ali eu acabei ficando 33 dias sem sair de casa. Fui 2 vezes no supermercado só. Eu senti uma agonia muito grande. E isso acontece no meio dos praticantes. Mas o ponto interessante é esse, Fabiano. Essa questão de quem não era ativo está sentindo a necessidade. Eu já tive 6 novos alunos nos últimos 15 dias aí nos procurando a nossa assessoria para começar uma atividade de caminhada e corrida orientada ao ar livre. Então eu acho que as pessoas que... Existem até aquela parcela de pessoas que estão com medo ainda de se exercitar nas academias e que vão migrar para a rua, vão migrar para os esportes outdoor. Vai lá, Alano, vai lá, Fábio, pode comentar um pouquinho sobre o esporte aí. Essa parada, acho que o Fabiano tocou num ponto aí muito, muito importante, né? Eu acho que as pessoas passaram a ter a consciência de que, primeiro houve a preocupação toda com o vírus, né? E com a pandemia. Então, isso por si só já faz com que as pessoas
tenham na retomada uma busca pela atividade esportiva. E aqueles que de fato não vinham fazendo atividade física, eles também passam a ter uma preocupação maior com a saúde, né? A gente, hoje em dia, a gente está sendo bombardeado com uma série de informações em relação ao vírus, e a gente sabe que o bom condicionamento físico, a gente estar com a saúde em dia, ela ajuda bastante a gente combater, né? A gripe, a qualquer tipo de doença. E é muito importante isso. Eu também concordo com o Fabiano. Eu acho que ele foi um setor que foi bastante atingido agora, porque teve, de fato, uma parada, como outros setores da economia, mas a retomada dele, ela é muito promissora, né? Eu acho que na hora que retomar isso aí, não só a atividade esportiva, a prática esportiva, mas quando a gente retomar agora a normalidade, eu acho que a economia como um todo, acho que ela vai ter uma demanda reprimida aí que vai fazer com que a gente dê uma alavancada bem grande em várias áreas, e com certeza absoluta a atividade esportiva é uma delas. A demanda da saúde, né, Fábio? Exatamente. Nesse momento que as pessoas ficaram reclusas, ficaram em casa, dando valor à vida, dando valor ao ar puro, e essa demanda da saúde, para o Fabiano Brown, acredito que vai ser muito mais procurado, ele até citou isso, do que os eventos fechados, como eventos de luta, com academias fechadas. As pessoas talvez fiquem um pouco ressabiadas ainda em ficar num ambiente fechado, enquanto a gente não tiver uma vacina. Então, essa prática mais saudável da corrida, da caminhada, talvez seja muito mais visado do que academias em ambiente fechado. É isso mesmo. E até para concluir a fala do Fábio, eu estava escutando antes ele falar um pouco do case lá do Atlético Paranaense, de marketing esportivo, da tendência aí da nova forma de agir desses clubes. Na semana passada, a minha esposa ela foi sorteada para a Maratona de Chicago. Não sei se nossos ouvintes aí sabem, mas hoje no mundo nós temos 6 grandes maratonas. São chamadas de majors. São 3 nos Estados Unidos, Chicago, Boston e Nova York, e 3 fora dos Estados Unidos, Tóquio, Londres e Berlim. E essas provas são muito cobiçadas pelos atletas aí no mundo inteiro. Então essas provas criaram procedimentos para você se inscrever via sorteio. Então existe a questão do índice, de você ter um determinado tempo para fazer os 42K, e a maioria das provas você precisa entrar num sistema para ver se você vai ser sorteado para participar. A Maratona de Chicago teve 2 milhões de pessoas inscritas nesse sorteio, para 55 mil vagas, e a minha esposa foi sorteada. E a prova vai acontecer no dia 11 de outubro, agora de 2020. E um ponto bem interessante é que ela recebeu, né, um e-mail da organização, que são 55 mil pessoas do mundo inteiro, né, que irão participar desse evento. Então, está aquela preocupação, vai ter o evento, não vai ter? E a gente recebeu esse e-mail com um protocolo de segurança que a Maratona de Chicago vai adotar. Eu gostaria até de compartilhar aqui com vocês essas informações bem interessantes. Primeiro, eles vão aumentar o número de dias da entrega dos kits para 10 dias. Ou seja, antes, quando eram 2 dias, 55 mil pessoas iam para um determinado local para retirar o seu kit de prova. Agora, esse tempo vai para 10 dias. Alguns kits para o pessoal de fora serão entregues via correio para os atletas, para diminuir ao máximo o número de pessoas na entrega do kit. Largadas a cada 30 segundos, pelotões de 500 pessoas apenas, largando em 30 segundos. Todos os atletas deverão usar máscara na concentração. A partir do momento que você largou, você não precisa mais usar máscara. Passou o portal de chegada, usa máscara novamente. Hidratação pessoal, individual para cada atleta, com copos de forma isolada. Medição de temperatura na entrada do portal a 5 km antes da largada. Ou seja, é uma série de procedimentos, Fabiano, que aqui eu tenho que só estar com o texto aberto aqui para ler para vocês. Eu achei muito interessante. Existe uma associação de organizadores de eventos esportivos, e adivinha quem foi o pioneiro nesse protocolo? O Brasil. As empresas organizadoras de eventos daqui do Brasil que elaboraram esse protocolo.
Então isso é muito interessante. A gente sempre fala, primeiro mundo, não sei o quê. O Brasil, principalmente na nossa área do esporte, tem muitas coisas que nós estamos 1000 anos à frente. Então a gente tem que destacar também as coisas boas, né, Fabiano? Que legal, que interessante, né, Alano? Poxa vida, as coisas boas, né? O Brasil, ele tem expertise em várias áreas, inclusive na área médica. Inclusive o Fernando Lima que ia participar conosco aí hoje, médico do Figueirense. Na área médica, muitos atletas de futebol do mundo e muitos clubes de ponta do mundo procuram a parte médica brasileira para recuperação, para cirurgia. E agora, bela surpresa, né? Eu não tinha esse conhecimento da expertise do Brasil nesse tipo de organização de evento. Eu sei que os eventos são muito bem organizados, mas parabéns. Realmente é espetacular, né? E ela vai para a prova ou não vai? Como é que até lá será que vai estar liberado? Ela e eu, né? Porque isso foi ano passado, a gente teve que fazer a inscrição. Como ela foi sorteada, existe uma agência aqui no Brasil de turismo, que ela é a única credenciada. Caso sobre vagas do sorteio, essas vagas são distribuídas para essas agências credenciadas em todo o mundo. E aqui no Brasil nós temos uma agência credenciada e daí eu tive que comprar a minha inscrição, né? Porque eu quero correr os 42 junto com ela, né? Então a gente já está com a inscrição comprada e passagem. Vamos torcer para ter o evento. Espetáculo, hein? Ó. E tem muitas provas já canceladas, Fabiano, nesse momento, não? Sim, aqui no Brasil, todas as principais provas do primeiro semestre foram canceladas. Maratona Internacional de Porto Alegre, que é considerada a melhor maratona do Brasil, pelo percurso, pela organização. Aqui em Santa Catarina, o Montandu, Praia do Rosa, Montandu, Costão de Santinho, que são provas de trilha, de montanha, muito conhecidas. A prova mais tradicional do Brasil, o revezamento Volta à Ilha, que tem equipes do Brasil inteiro, que é aqui em Florianópolis, esse evento, que era para ser em abril, foi adiado para 18 de julho e agora foi cancelado. Só vai ter em 2021. Maratona Internacional de Florianópolis, 30 de agosto, cancelada também. As provas apenas de setembro em diante que ainda estão mantidas aqui em Santa Catarina, no Brasil, né? Maratona do Rio de Janeiro vai ser em outubro, a Maratona de Chicago, outubro, Nova York, novembro. As principais provas só de setembro em diante, Fabiano. Que interessante. Fabiano, então terça-feira encontro marcado a partir das 9 horas da noite, é isso? Isso mesmo, 21 horas. Espero vocês lá para a gente bater um papo bem interessante sobre corrida. Então tá bom, Fabiano Brown estreia na terça-feira, 9 da noite, depois tem o nosso debate das 10 às 11, então já estaremos ao vivo. Quero agradecer ao Fábio Freitas, que esteve conosco aqui presente também, quero agradecer a você, Luiz Augusto Alano, na bela Jaguaruna, obrigado aí pela presença no Marcou Debate desta terça-feira e também a todos os nossos ouvintes que nesse momento estão aqui. Um abraço, Alano. Valeu, Fabiano Brown, Fábio Freitas, amigos, um grande abraço, sempre um prazer. Hoje foi o programa dos Fs, né? E faltou o Fernando entrar. É verdade. Um abraço, Alano. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência e até amanhã. Vamos fechando nesse momento o Marcou no Esporte, debate desta terça-feira, 26 de maio.